There's a battle playing out for our very humanness. It sets the context for every event that is unfolding in our world. There's something deep within each of us, so powerful, so precious, that nations will go to war with other nations to keep us distracted. There is a movement to replace our bodies with synthetics, chemicals in the blood, sensors under the skin, computer chips in the brain, artificial intelligence. It steals from us our ability to access this part of us. We're about to give our humanness away to the technology before we even know what it means to be fully human. And we are more than we've been led to believe. So I want to be very clear, evolution is a fact. It breaks down when it comes to humans. Something happened. Scientists now know this, but they don't know what to do with what they have found. The way that it happened is by crossing the traditional boundaries that we gain new wisdom that leads us beyond the boxes. We owe it to ourselves to find out who we are and what it means to be human before we give it away forever. But here's the beauty. Mais de 1 milhão de pessoas estão questionando o que é isso. E no vídeo de hoje, nós trouxemos novidades científicas de cada uma dessas imagens, trazendo para você novidades que jamais foram estudadas de maneira detalhada. Desse modo, prepare-se para o vídeo e em breve você poderá aprender de maneira poderosa o que nós temos hoje. Report 17, 14th of June, year 2017 C. It's unbelievable how emotions, feelings, perceptions, they all came down to melodies and sounds and frequencies. Scrolling through the audio files, we bumped into a really interesting one. A memory of changement, of transformation. It's related to the period after EWOW and GWOW went their own ways. The best occasion to grow is when you're on your own. Existe um ser que pode sobreviver no espaço, em vulcões, em geleiras e até sem água por décadas. E não, esse não é um facto de ficção científica, e sim factos científicos comprovados e estudados pela ciência, claro. Afinal, quem são eles? E por que são tão grandemente temidos? Onde vivem e como necessariamente se alimentam? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os tardígrados. Tardígrados são pequenos invertebrados microscópicos que medem entre 0,1 milímetro a 1,5 milímetros. Estes vivem entre musgos, líquenes, solos, geleias e até fontes termais. Têm 8 patas com garras asseguradas a elas. Se locomovem lentamente e por isso o nome tardígrados, tardos, grados, que vem do latim passo lento. E olha como necessariamente tem realmente um passo lento. Descobertos em 1773 por Johann Goese, nomeado como tardígrados por Lázaro Spallanzani, em 1776. Estes são considerados fósseis vivos com mais de 500 milhões de anos, claro, pelas conclusões científicas.
E como mencionado anteriormente, estes podem viver nos musgos. Os musgos são pequenas plantas não vasculares ancestrais do reino vegetal, que não possuem raízes, caules ou folhas verdadeiras. Estas também não possuem nem flores nem sementes e dependem da umidade para sobreviver. A absorção dos nutrientes basicamente depende disso, e para sua reprodução também dependem dessa umidade. Nestes musgos estão muitos e muitos e muitos tardígrados. A grande questão é que os tardígrados podem ser encontrados em praticamente todos os lugares do planeta Terra. Polos, tanto árticos quanto antárticos, oceanos profundos, desertos. Um dos cenários mais curiosos dos tardígrados é que praticamente podem entrar em criptobiose, um estado em que há suspensão metabólica total desses seres vivos. Ficam completamente desidratados, resistentes ao tempo, ao calor, frio e radiação ultravioleta. No entanto, tão logo que são reidratados, voltam mesmo que após anos, décadas ou até centenas de anos. Mas houve momentos em que tardígrados já estiveram no espaço. A missão da Agência Espacial Europeia, ESA, mostrou que eles sobrevivem ao vácuo do espaço. No entanto, após estudos mais profundos, descobriu-se que após o estado de desidratação, poderiam sobreviver pura e simplesmente 30 anos. Em 2019, tardígrados foram levados ao espaço e necessariamente levados a uma missão, a chamada Missão Bereshit. E como necessário, foram descobertos os chamados superpoderes biológicos. Os tardígrados são capazes de produzir uma proteína chamada ZAP. E essa mesma proteína é capaz de proteger cada uma das células existentes no mesmo tardígrado. E estas proteínas protegem suas células da radiação ultravioleta e desidratação extrema. São capazes de tolerar temperaturas de menos de 272 graus Celsius a mais de 150 graus Celsius. Pressões de 6 vezes a das forças das marinas. No entanto, apesar de ter todas estas características, elas não são perigosas ao ser humano. Não causam doenças e cientistas estudam sua biologia para aplicar em medicina,
exploração espacial e conservação genética. Mas como tudo isso é realmente feito? Desde há muito, a comunidade científica tem discutido basicamente como poderiam criar meios para que possam necessariamente tornar os seres humanos mais resistentes a doenças. Então têm sido descobertos possíveis usos como preservação de órgãos e vacinas de refrigeração, proteção celular em tratamentos como quimioterapia. No entanto, casos como estes têm sido discutidos em mesas científicas. Existem muitas mesas de discussões atualmente. E essas discussões são exatamente a respeito do transhumanismo. Será que isso seria uma boa opção? No entanto, muitos dos que defendem a ideia do transhumanismo, ou seja, a inserção destas proteínas em seres humanos para a maior defesa, basicamente apresentam as razões, e são várias as razões apresentadas por essa academia científica. There's a battle playing out for our very humanness. It sets the context for every event that is unfolding in our world. There's something deep within each of us, so powerful, so precious, that nations will go to war with other nations to keep us distracted. There is a movement to replace our bodies with synthetics, chemicals in the blood, sensors under the skin, computer chips in the brain, artificial intelligence. It steals from us our ability to access this part of us. We're about to give our humanness away to the technology before we even know what it means to be fully human. And we are more than we've been led to believe. So I want to be very clear. Evolution is a fact. It breaks down when it comes to humans. Something happened. Scientists now know this, but they don't know what to do with what they have found. The way that it happened is by crossing the traditional boundaries that we gain new wisdom that leads us beyond the boxes. We owe it to ourselves to find out who we are and what it means to be human before we give it away forever. But here's the beauty. A ciência e a tecnologia transformaram radicalmente o meio ambiente. Onde existiam campos, rios, florestas e montanhas, agora há avenidas, prédios, carros, antenas. A tecnologia revolucionou o mundo e agora caminha para revolucionar o próprio ser humano. Pela primeira vez na história, o ser humano está deixando de ser o senhor da tecnologia e passando gradativamente a ser também objeto da tecnologia. Pierre Teilhard foi um jesuíta, geólogo e paleontólogo. Ele foi um evolucionista darwinista que se dizia teísta. Teilhard via a vida como um contínuo processo de evolução que vai do físico para o biológico e, finalmente, rumo ao espiritual. Segundo ele, Deus não deveria ser visto como o Criador, mas como o ponto ômega, isto é, para onde caminharia e culminaria a evolução humana. Teilhard foi o primeiro a falar de evolução humana num contexto tecnológico ou transhumano. Ele abordou temas como biotecnologia e tecnologias inteligentes. A palavra transhumanismo ganhou vida quando o biólogo evolucionista Julian Huxley a usou no título de um influente artigo científico publicado em 1957. Em seu livro New Bottles for New Wine, publicado em 1957, Julian Huxley cita a palavra transhumanismo, estabelecendo assim as bases do transhumanismo. Julian escreveu: a espécie humana poderá, se desejar,
transcender a si mesma, não apenas pontualmente, um indivíduo aqui de uma forma, um indivíduo lá de outra forma, mas como um todo, como humanidade. Precisamos de um nome para esta nova crença. Talvez a palavra transhumanismo sirva para isso. O homem permanecendo homem, porém transcendendo a si mesmo, realizando novas possibilidades de e para a sua natureza humana. As discussões que têm sido tragas têm sido apresentadas com razões extremas, como, por exemplo, o câncer de pele, a mais grave, melanoma, mais comuns, carcinoma, basocelular e espinocelular. As causas poderiam ser basicamente os danos no DNA da célula da pele. No entanto, estas mesmas células poderiam estar necessariamente fracas e com falta de resistência. Por isso, o câncer de pele basicamente tem sido muito comum no mundo atual. E cientistas têm apresentado estas causas para poderem então resolver de maneira a insertarem basicamente cada um das proteínas que poderia necessariamente proteger estes animais também a seres humanos. Outro problema ainda bem discutido é a respeito dos problemas de visão. A catarata, por exemplo, que é a opacificação do cristalino. A fotoceratite, a queimadura na córnea como cegueira da neve. A degeneração macular, perda de visão central. O envelhecimento precoce ainda da pele também tem sido descoberto que é exatamente pela fraqueza nas células humanas. As rugas, as manchas, a flacidez. Tudo isso por falta de resistência nos colágenos e elastina. No entanto, para muitos destes, se fosse inserido em seres humanos, estes mesmos genes de tardígrados em seres humanos poderia realmente ajudar? As queimaduras solares, inflamações da pele, vermelhidão, dor e até bolhas em casos graves. Por falta desta resistência, talvez poderia necessariamente ser os tardígrados a solução? Muitos destes defendem claramente que isso ajudaria os seres humanos a terem uma resistência muito maior. Mas você concorda com essa ideia? Você concordaria que isso poderia resolucionar grandes problemas? Os tardígrados realmente seriam uma solução para os problemas da humanidade, as doenças que realmente o assolam? A gravidade do assunto ainda pode ser notado claramente porque não somente bancas científicas têm discutido a respeito do assunto, mas também mesas teológicas, líderes religiosos têm falado a respeito, dado seus comentários e dito o que acham a respeito do real assunto. O que será realmente que eles podem achar ou acham a respeito do assunto? Tardígrados, inserções, transhumanismo. Doctor Who, nós temos os Cybermen, os homens cibernéticos, que eram seres humanos, que era contra sua vontade, se conectando com esse exoesqueletos tecnológicos. Então, na ficção popular, às vezes, o transhumanismo
é retratado como algo bom. Capitão América é um herói, ele luta pela justiça e tudo mais. E às vezes o transhumanismo é retratado como algo ruim. Os Cybermen são inimigos do Doctor Who. Na ficção popular, realmente não tem sido entendida como uniformemente uma boa coisa, ou seja, o lado ruim desse movimento também tem sido reconhecido. Entretanto, o transhumanismo está rapidamente passando de ser um tema de ficção científica para se tornar a realidade. E está acontecendo muito rapidamente. O Papa Francisco, no Laudato Si, na Laudato Si encíclica, descreveu isso e ele chamou isso de ratificação. E essa forma dele descrever o ritmo rápido em que algo dessas inovações tecnológicas estão se desenvolvendo, sendo introduzidas. E eu tenho uma citação aqui de uma pessoa que é cientista, que foi convidado pelo Vaticano há 3 anos para participar de um simpósio sobre inteligência artificial. E vocês veem a citação aqui: um futuro em que a fronteira entre a vida desenvolvida com carbono e a vida projetada com silício se torna cada vez mais porosa, está se aproximando a uma velocidade vertiginosa. Ele faz referência à rapidificação que o Papa Francisco fala. E ele segue dizendo que isso afetará profundamente o futuro da humanidade, inclusive se teremos algum futuro. E como vocês podem imaginar, isso levantou algumas preocupações desse simpósio em Roma, mas essa pessoa está falando sobre algumas das aspirações. Será que o modelo das proteínas seria o possível solucionado ou a solução das doenças sem cura como o HIV? Como já mencionado, para a resistência dos tardígrados, utilizam uma de suas armas secretas, a qual já mencionamos aqui, a proteína ZAP, que protege o DNA contra danos. Pontualmente e claramente falando, as proteínas de um tardígrados poderiam ser necessariamente, para certos cientistas, um modelo para a produção de proteínas semelhantes para o aumento de resistência em humanos, ou seja, imunidade melhorada. E por ser que os vírus do HIV atacam fundamentalmente o sistema imunitário humano, isso abre portas até para terapias contra o mesmo vírus, o HIV, ou até outros como o da hepatite B ou C, ou ainda vírus desconhecidos, ou que posteriormente virão a assolar a humanidade. Um desafio muito mais sério seria pensar que você mesmo, tenha uma destas doenças. Imagine apenas que você esteja sendo assolado por uma destas. Será que você poderia aceitar qualquer uma destas soluções? Ou talvez a inserção das próprias proteínas de tardígrados em você, ou necessariamente a criação de modelos e a implantação em você. O que você necessariamente quereria fazer? Qual seria a solução que você mesmo recorreria? Talvez esta é a grande questão. Como estamos psicologicamente? O que achamos de toda essa questão?
No entanto, apesar de grandes discussões, experimentos em humanos já têm sido feitos. A inserção de DNA ou até genes de tardígrados em humanos. Muitas vezes a comunidade científica já o fez para ver quais seriam os possíveis resultados, apesar de muitos estarem contrários à mesma ideia. Se você assistiu até aqui, deixe uma resposta no seu comentário. Você deixaria que genes de tardígrados fossem usados no seu corpo para que pudessem necessariamente causar em você a maior resistência às doenças? Ou você deixaria ao leme? E desde já, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Saiba que existe muito por pensar, pois esse tema realmente deixa-nos muito que refletir. E deste modo, eu espero que você tenha gostado. Compartilhe com mais amigos que talvez devam ouvir a respeito deste monstro. Na verdade, um bicho muito pequeno, microscópico, que não conseguimos ver. No entanto, a olhos nu, mas ao microscópio, claro. Basicamente, ficamos por aqui e desejamos uma boa reflexão e que você possa recomendar o vídeo para mais pessoas. Nós vamos ficando por aqui e um grande abraço.